mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Você está falando com Regiane Barbosa e no Instagram você pode me encontrar no Fala Regiane Barbosa. Hoje já são dia 20, então já passou o dia 17 e você pode estar se perguntando, e aí, Rê, como foi você? Foi bênção. Sabe por que foi bênção? Porque Jesus estava comigo. Pode dar amém, igreja. Se você não é cristão, você pode dar amém também. Por quê? Porque é uma escolha, gente. Deixa eu contar um negócio pra vocês. No último dia 19 de dezembro, foi aniversário de manhã. E você acredita que eu só lembrei de noite? Que aquilo ali que doía todos os anos, não doeu. Eu apenas lembrei. Eu lembrei antes. Eu fiquei, que legal, aniversário de manhã. Mas não foi aquela coisa. E existe um ponto que eu quero falar com você sobre isso. Sobre aquela dor que eu falei, quando a gente resolve as nossas dores, a bênção que é em resolver dores. A bênção que é você não mais andar de muleta. Lembro muito da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela sofria de uma hemorragia. Imagine só, nós mulheres que temos o ciclo menstrual, nós sabemos todas as mudanças hormonais que acontecem durante o mês, que afetam inclusive nossos treinos, nossa alimentação. E o inchaço, enfim, no período ali da fase de ovulação, da fase menstrual, das demais fases, e daquele negócio lá do estrogênio, acho, não, se eu não me engano agora, da progesterona, enfim, várias coisas. E as mulheres também que estão aí em menopausa, que fazem reposição hormonal, tem tantas coisas, mas imagine, nós que menstruamos, você passar um ano inteiro menstruando. Que horror, que fraqueza. Gente, o nível da anemia daquela mulher era o quê? 340 mil. Vamos lá. E multiplique esse sofrimento por 12. Ela já tinha gastado tudo. Ela já tinha procurado todas as pessoas. E naquele período, quando a mulher estava nesse momento menstrual, o que é que acontecia? Não existia absorvente. O antigo Mods. Era muito engraçado. Minha avó falava Mods. E até minha tia, que é a matriarca, que é uma avó para mim, ela fala até hoje, é muito engraçado. Então não existia isso, era um pano que era colocado ali na mulher, e a mulher era meio que deixava ela ali afastada das coisas, justamente porque era considerado imundo. Então era um outro estilo. E aquela mulher ali, imagine, as pessoas já não falavam com ela. Então existia não apenas uma enfermidade física, mas uma enfermidade emocional, um rosto completamente, porque o ferro baixo, ele deixa a sua pele diferente, ele deixa o seu cabelo caindo, ele deixa você completamente mal. Mas aquela mulher, ela entendeu, e se vê a obra do Espírito Santo, que se apenas ela tocasse na orla, porque ela tinha tanto medo de estar perto das pessoas, que ela disse, eu tenho que chegar de alguma forma para tocar só na orla dele. Porque talvez ele vai olhar para mim, ele não vai querer falar comigo, ou as pessoas não vão nem permitir que eu chegue até ele. E aí simplesmente aquela mulher toca na orla do Senhor e ele para. Alguém me tocou. Meu Deus, que coisa linda! E aí quando ele diz assim, alguém me tocou. E os discípulos olham para Jesus e dizem assim, mestre, bom dia. Olha a multidão que está aqui. Como pode você achar que várias pessoas te tocaram? Ele não. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. E aí, ela simplesmente diz que foi ela. Ele a chama de filha. Ele diz que ela está curada. Gente, vocês têm noção da felicidade daquela mulher? De todo o sofrimento que aquela mulher viveu durante 12 anos. Naquele momento, aquela cura completa. Esse é o Jesus que eu sirvo, meu amor. O Jesus que ele transforma, ele transforma a pessoa toda. E ele pode te transformar também. Mas você tem que querer. Todos os milagres de Jesus tinham uma ação que vinha da pessoa. Uma ação que a pessoa tinha que fazer e não simplesmente o outro fazer. Não simplesmente você achar que do completo nada as coisas vão acontecer na sua vida. Não, reaja. E o Senhor vai lá e simplesmente diz assim, olha, pode ir, querida. Vai em paz. Você tá curada, mulher. Tenho certeza que ela não sabia nem mais usar um vestido. Sabe quando nós mulheres aqui, papo de mulherzinha agora, os homens tapam os ouvidos. Aquele momento que você diz assim, amiga, olha aí, vocês sabem.
Que você tá com aquela roupa que é colorida, ou você tá, ai meu Deus, eu tenho muito isso. Ai meu Deus, eu senti alguma coisa. Amiga, olha aí minha roupa, olha não sei o que, olha não sei o que. Toda mulher já fez isso em algum momento da vida. Porque a gente sabe quando o querido tá saindo e às vezes vem assim, ai meu Deus, parece que veio muito forte agora, eu preciso ir no banheiro. E pra você ir no banheiro, você vai ter uma multidão de pessoas. E aí você diz assim, amiga, e agora? E aquela mulher, gente, imagine essa aflição todo santo dia, essa vergonha, já não sabia mais o que comer. Imagine para tomar banho, porque quando nós estamos ali no nosso período menstrual, a gente quer tomar banho o tempo todo, que é horrível. Mas a gente agradece a Deus porque por conta disso a natureza está trabalhando bem e a gente vai ter nossos filhos. Então agradeça, minha filha, porque você sangra para a honra e glória do Senhor. E aí, do nada, aquela mulher é curada. Esse é o Deus, Senhor. Ah, meu amor. Vá lá no onde está o negócio de Buda. Os ossos de Buda tá lá. Os ossos de Madre Teresa de Calcutá tá lá. Os ossos de fulaninho tá lá. Mas os ossos de Jesus não tá porque ele ressuscitou e esse é o Deus maravilhoso, o único Deus, a única verdade. Que ele chega e diz assim, se ele faz, ele diz, minha filha, pode ir. E ele pode estar te dizendo hoje, meu amor, sabe essa dor que você tem? Essa dor de luto, essa dor de diagnóstico, essa dor de uma tristeza sem fim. Tá vindo essa dor? Eu posso resolver, basta você querer. O movimento primeiro tem que ser seu, de querer. Porque aquilo que é pra gente fazer, Deus não vai fazer. Então, nesse dia 17 foi maravilhoso, meu amor. Sabe por quê, gente? Porque Jesus me libertou por completo. Mas porque antes também eu quis ir. Eu pedi a Deus isso e eu glorifico tanto porque Ele me libertou por completo. Eu não preciso, gente, andar com a muleta nas mãos chamada morte da minha mãe. As pessoas não precisam me tratar melhorzinho porque, ai, ela perdeu a mãezinha dela com 19 anos. Ela é uma coitadinha. Meu pai não tem que ficar. Eu falo às vezes com meu pai, acorde pra vida, meu amor. Você não tem que ficar o tempo inteiro parecendo eu sei que meu pai é ser muito cuidadoso, sabe, gente? E eu sou caçula. Então, meu pai, ele tem um negócio comigo. Caçulas vão entender. E que bom, mas assim, ele fica, é porque sua mãe tá mais aqui. Para com isso. Porque eu não sou órfã. Eu tenho Jesus. E tenho tu. E mãe tá no céu. Larga de agonia. Aí tem que dar uns cortes nele. Mas ele não precisa para a vida dele. Para. Você tem que parar com esse negócio. Se você está sofrendo o luto de alguém, o diagnóstico de alguém, ninguém tem que te tratar melhor por causa disso, não. Que as pessoas, meu amor, cheguem perto de você porque amam você, porque tem prazer de estar. É maravilhoso. Eu agradeço a Deus todos os meus amigos que ficaram aqui, dormiram na casa de painho, né? Que dormiram na casa de painho, ficaram aqui. Mas, gente, que bênção que eles estão vivendo a vida deles. Oxi. Se acontece alguma coisa com um amigo meu, com alguém que eu posso estar ali, eu vou estar, óbvio. Mas a gente não vai parar o resto da vida. O que acontece com a pessoa? Você vai estar ali dando suporte, mas vai acabar aquele suporte. E você não pode achar que a pessoa tem que ficar o tempo todo com você. Não vai, não existe isso. A vida continua, inclusive a sua. Inclusive a sua precisa continuar. E não é ofensivo continuar a sua vida. Eu também já achei que era, meu amor. Eu também já achei que era, eu também já parei planos. Porque eu achava que eu tava ofendendo os outros. Aí deixa eu te contar. Minha mãe faleceu numa quinta-feira. Na outra semana eu tava na faculdade, porque eu disse, eu não aceito trancar minha faculdade. Eu vou continuar, e eu continuei. Me formei, não teve nada de errado. A única coisa foi que mãe faleceu em uma semana de prova. Eu fiz eu fiz a prova uns 15 dias depois. Só isso que mudou. Mas eu disse, eu não aceito aumentar um semestre, trancar um semestre, parar minha vida. Não aceite, não. Não aceite as propostas que são postas a você de forma fácil. Não. Pergunte antes de tudo a Deus. Vá ao Senhor. Converse com Ele, como aquela mulher. Pessoas podem dizer que eu não chegarei a Ele, mas eu vou chegar. Gente, aquela mulher precisava ir numa multidão. Hoje você só precisa, meu amor, ajoelhar pegar seu joelhinho, dar aquela velha dobradinha e falar com Ele. E se arrepender e dizer, Pai, peguei contra ti, como aquele filho perdido. Já não sou mais já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Tem misericórdia. E aí quando Jesus entra, meu amigo, quando Jesus entra, você não tem noção não.
Deixa Deus entrar na tua vida pra tu ver. Deixa. Aí deixa ele fazer aquela faxina. Faz, Senhor, faz aquela faxina. Tira a coisa que eu nem sabia. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente nem sabe que existe. Porque já tá tão entranhada na nossa alma, mas quebre. Tinha umas coisas que eu tô estudando sobre determinados assuntos. E tem uns planos que o Senhor tem trazido de novo e tem sido muito legal acompanhar esse processo. E final de abril, eu tava conversando com Deus, tava estudando. E eu falei assim, Senhor, tem algumas coisas na época da escola que aconteceu isso, isso e isso. E às vezes eu acho que esse ponto aqui me atrapalha na hora de estudar. E o Senhor começou a trabalhar aquilo. Gente, vocês acreditam que na semana, num dia depois, eu senti diferença nisso, no ato de estudar? Eu tava curada, cara. E não precisou ouvir uma iluminação, não precisou ouvir uma gritaria. Eu falo assim porque eu sou empolgada, eu gosto, e eu gosto de Bíblia, eu gosto de Deus. Ai, gente, eu acho Jesus incrível. E eu amo ficar lendo a Bíblia e ficar imaginando a história. Eu sou assim, eu falo desse jeito. Mas se você ver meu pai, por exemplo, que ele é todo calminho, vai dizer, glória a Deus, amém. Pai não é assim. Mas ele tá feliz ali. Eu lembro do dia que, quando eu fui buscar meu diploma de contábeis, eu falei, pai, chegou meu diploma de contábeis. Olha aí nesse envelope, pai. Que bom. Aí falou uma coisa assim. Ele falou, inclusive, uma frase que me deixou mal, depois a gente conversou e tal. E ele não lembrava dessa frase. Eu fiquei arrasada. Meu pai não me ama. Isso que gente, aquilo ali, aquela dor. Ficou uns 4 anos. Cuidado, viu? Às vezes a gente fica criando as besteiras. Aí você dá legalidade pra quem entra na sua família, pra quem entra um monte de coisa. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. E aí a gente já caminha pro final. Se tem uma coisa que as pessoas não gostam, é de gente feliz. Você sabia disso, não? Pois é. As pessoas não gostam de gente feliz, não. Então, busque ser feliz. E busque blindar a sua felicidade. Se tem um relacionamento bom com as pessoas, proteja-os. Seus pais são bênção, proteja-os. Seu casamento é bom, proteja. Seus filhos são bênção, proteja-os. Coloque diante do Senhor. Peça a Deus cobertura espiritual sobre a sua vida, sobre os seus. Peça a Deus que, através da sua língua, pessoas possam ser abençoadas, edificadas. Não tenha medo de elogiar as pessoas. Não tenha medo de pessoas serem melhores que você. É muito estranho. Eu já passei por isso, muitas coisas, e eu passo muito por isso, da pessoa, às vezes, achar que não pode me ensinar. No trabalho era uma coisa muito chata isso. Passei isso no banco, passei isso nos escritórios que eu trabalhei, que era aquela coisa assim, se eu passar isso aqui, pode saber mais do que eu. Que coisa idiota, desculpa o termo. Coisa imbecil, ficar segurando conhecimento, informação que você pode... E daí, por exemplo, eu tenho 2 negócios que o Senhor me deu. Então, à medida que eles vão crescendo, vai contratando pessoas, enfim. Quer dizer que os meus funcionários, as pessoas que estão ligadas a mim, elas não serão melhores do que eu, elas precisam ser mesmo. Elas precisam ser melhores. Elas precisam caminhar melhor. Que bênção! Olha como Jesus, ele chega e diz assim, olha, vocês irão fazer coisas muito maiores se estiver no Senhor. Porque tem coisas que vai fazer mesmo. Um mestre dizer isso, que estranho. Isso quer dizer que vai esquecer do mestre? Não. A gente sabe de onde nós viemos. Porque quem permite as coisas é o Senhor. Eu gosto muito quando ali em Corinto, 1 Coríntios 3, quando vem Paulo exortando aquela igreja que dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e tal. E aí Paulo diz assim, olha, não é de sou de Paulo, sou de Apolo. Paulo e Apolo estão pregando a palavra de Deus. Nós somos de Deus. Porque quem dá o crescimento não é Paulo, não é Apolo, é Deus. Então foca no Senhor, foca na videira, João 15. Nós somos os ramos. Os ramos ligados à videira vai ter crescimento. Então você não precisa, meu querido, ter medo. Se o seu funcionário se tornou melhor do que você e saiu, que bênção, que ele seja próspero, que você tenha a oportunidade de contribuir na vida de outra pessoa. Se uma pessoa trabalha com você, sei lá, serve com você junto na igreja, trabalha com você em qualquer outra área, que bênção que aquela pessoa pode ser abençoada pelo seu conhecimento, você pode ser abençoado pelo conhecimento dela. Gosto muito daquele livro de Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, que uma das regras, se não me engano é a 8ª, ele diz assim, presuma que o outro não sabe, que você presuma ao conversar com o outro, que você não sabe aquilo que o outro está falando. Basicamente isso. Porque às vezes nós estamos vivendo numa sociedade tão acelerada que a pessoa nem terminou e você já quer falar.
Você tá correndo de quem? Eu tive um baita susto essa semana, que eu tava lendo um livro. No dia que eu tô gravando, no caso. E esse livro, ele tava falando assim, eu vivia em uma questão com o Senhor, no sentido de que ela usou uma expressão, que eu tava sempre pra chegar em algum lugar, mas chegar aonde? Gente, aquilo ali me tocou muito. Porque eu fiquei assim, caramba, eu ainda tenho isso, sem um trabalho em mim. Porque você percebe que existe um perigo nessa coisa de você estar querendo sempre chegar a algum lugar, porque existe uma falta de contentamento no presente e existe uma. É como se o Senhor não te deu o suficiente, e é por isso que você está buscando. É uma alma ansiosa e uma sede constante de algo que você nem sabe que é necessário. Porque você não foca no presente, então você não tem o contentamento sobre o que tem nas suas mãos, mas você está sempre ansiando algo depois. Que loucura. Que loucura. Então vá a Deus. Não tenha medo se alguém serve com você, se tá no seu trabalho. Meu Deus, isso é tão imaturo. E nos ensinaram que isso é ruim. Que nos ensinaram, na verdade, que isso é bom. Que isso não é ruim, não. Cuidado com o que te ensinaram. Questione as coisas que você foi ensinado. Analise. Peça a Deus para retirar de você as escamas do seu olhar. Lembre-se, gente, os nossos olhos, eles têm lentes sujas pelo pecado. Então, nós somos caídos em todas as áreas, inclusive na maneira como nós enxergamos as coisas. Analise bastante a forma como você tem se posicionado e peça ao Senhor sabedoria sobre tudo. E esse desejo em ser completamente curado. Porque pessoas curadas é aquele clichê que é real. Pessoas curadas curam, pessoas amarguradas, elas amarguram outras pessoas. Pessoas feridas, elas ferem. Pessoas doentes adoecem outros. É horrível você ficar conversando com uma pessoa que é reclamona, é horrível ficar conversando com a pessoa que tá doendo em tudo, horrível ficar conversando com a pessoa que a expressão dela facial fica feia, porque a pessoa parece que sente dor o tempo todo. Que é isso? Não tem uma coisa pra agradecer, não? Já acordou? E o pior é que essa galera, Deus é muito misericordioso, viu? Deus é misericordioso, porque tem uma galera que fica, ai, Senhor, se possível já me leve, e esse povo não é logo levado. Essa galera é mais fácil de enterrar um monte de gente, mas Deus não leva. Eu fico chocada. Enfim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você, meu irmão. Se arrependa, busca o Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque ele é maravilhoso. E ele nos ensina cada dia mais a amá-lo sobre todas as coisas e a buscá-lo sobre todas as coisas também. Que Deus te abençoe. Aproveite aqui os meus descontos. Entre lá no grupo de promoções de livros. E não esquece de me seguir no Fala Regiane Barbosa. Um super beijo e tchau, tchau!